Acharam, irmãos? Amém? Vamos lá então. João 17, versículo 17. Diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos ler de novo? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmão, tem duas assim, né? De logo de cara que a gente vê aqui nessa mensagem. Claro que a palavra do Senhor sempre abre mais. Mas logo de cara o Senhor Jesus está fazendo essa oração aos discípulos, um pouco antes de se entregar, né? E ele está dizendo, orando ao Pai, para os discípulos: Pai, santifica-os na verdade. Primeira coisa, Pai, eu quero que eles sejam santificados, né? É santo, e a gente já aprendeu aqui que santificado, santo, vem da palavra separado. A palavra, o Senhor vai me santificar é através da verdade. E nós sabemos que a verdade, que ele diz aqui na segunda parte, a tua palavra é a verdade. Como que Deus vai me santificar? Ou como eu vou me santificar? Pela palavra. A palavra falou, isso é certo, eu ando naquilo. Aí eu paro de andar no que é errado. O que eu fiz? Uma separação do que era errado, não é? Eu começo a andar aqui, parei com aquilo. Sabe o que eu estou fazendo? Santificação. Estou me santificando. E lembra lá que diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quer dizer, sem você dar ouvido à palavra de Deus e agir conforme ela fala, de se separar naquilo que ela fala, isso é permitido, isso não é permitido, sem agir desta forma, você não vai ver a Deus. Quer dizer, você não vai ser salvo. Não é verdade? Nós vamos ver a Deus quando for salvo. Não é verdade, irmão? Irmão, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quando o Senhor fala, olha, perdoa, a palavra dele manda perdoar, não manda? A palavra do Senhor manda tirar raiz de amargura, não manda? O Senhor fala, não mintais, não fala? A Bíblia fala para não roubar, não adulterar e tantas outras coisas que o Senhor fala para a gente não falar, usar a nossa língua como uma espada que fere, que ela é um fogo, né? Que ela pode tacar um fogo no bosque, que ela é indomável, quer dizer, eu tenho que controlar. A Bíblia fala, filho meu, dá-me o teu coração. A Bíblia fala, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo, ele fala, quer dizer, confiança, confiar nele. A Bíblia fala, não temas, faça o quê? Crê somente. Tudo isso, irmão, é uma palavra de santificação. Tudo isso é uma palavra que me orienta a fazer algo diferente do que eu já estou acostumado a fazer. Isso é santificação. Então, quem vai ver Deus é só aquele que se separa. É só aquele que dá ouvido à palavra. É só aquele que perdoa. É só aquele que tira a raiz de amargura, tira a amargura do coração. Aquele que foge de toda aparência do mal. Eu tenho que fugir da aparência. Não é errado, pastor, mas é a aparência do mal. A palavra diz isso, então tem que fazer o quê? Fugir dessa aparência. Se eu não me santifico, irmão, eu não verei o Senhor. E Jesus, ele estava falando, Pai, santifica-os. Santifica-os na verdade. Irmão, não é aquele negócio como a gente antes aprendeu na religião, o cara subir lá no monte, se separar de tudo, virar um monge, aquele lá é santo. Está separado tudo. Você está me entendendo? Aquele lá é santo. Não, irmão, é ser santo aqui. Quando você é tentado e você fala assim, não, peraí, eu vou ficar aonde? Na palavra. Olha, estão te jogando isso, estão te falando isso, estão te trazendo essa má notícia, aonde que você vai ficar? Você está se separando até da má notícia. Vem aquela má notícia e você sabe, não, a palavra de Deus fala para mim agir desta forma, não agir desta forma, estão me tentando abrigar, estão me tentando, sabe, a eu entrar ali na briga, descer ali e rodar a baiana, você sabe? Não, peraí, a Bíblia fala para eu manter paz com todos, quando for possível manter paz com todos, irmão, a Bíblia está recheada de palavra que nos leva à santificação, que quer nos levar à santificação. E Jesus, ele orou ao Pai.
Ele falou, Pai, santifica os meus discípulos, santifica o meu povo, santifica os meus seguidores pela sua palavra. Irmão, Deus trata comigo e com você através da palavra. É através dessa Bíblia. É através desse entendimento, desse buscar, de ler isso. É ler isso, irmão. Se você não lê isso, você não vai conhecer a verdade. Nem fé vai ter. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. É dar ouvido. Você está me entendendo, irmão? É dar ouvido à palavra. Num culto desse, onde a palavra é mais, vamos dizer assim, mastigada, você consegue dar ouvido. Você consegue entender. Irmão, o triste é que muitas vezes a gente não quer a santificação. Porque o diabo vai te oferecer coisas, a qual, irmão, que vai te tirar a santificação. Vai te tirar, vai te arrancar. Quer roubar de você. Nós vimos isso aqui nos cultos aqui. Roubar de nós. Como a Eva. Foi roubado o paraíso dela, não foi? E ela estava onde? No paraíso. No paraíso. Ela estava no melhor lugar. Mas aí veio quem? Veio o diabo. Para tirar o que dela? Ela se separou da verdade. Não foi verdade? Não é verdade? Ela se separou da palavra de Deus. Ela vivia na palavra. Ela tinha um mandamento. O diabo trouxe para ela parar de obedecer o mandamento, né? E ir para a mentira dele. Para ficar na mentira dele. E começou a colocar coisinhas. Então ela largou a santificação. Ela largou, irmão. Ela estava lá no paraíso. Ela teve que sair. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Você está me entendendo? O Senhor precisou separar o homem, mas já estava pensando na salvação. Vou enviar o meu filho para salvar. Mas, irmão, sem a santificação, sem estar na palavra, não andarão dois juntos. Se não estiverem de mútuo acordo, não andarão dois juntos. Se você não estiver de mútuo acordo com a palavra de Deus, você não vai andar junto com ele. Você sempre vai ter algo, irmão, que está ali, ó, né, cutucando, algo que vai estar, sabe, te incomodando. Não, se entregue à palavra. Santifica-os na verdade. Ele diz ainda, a tua palavra é a verdade. É nesse ponto que eu quero entrar. A palavra de Deus, para você se santificar. O Senhor Jesus, o Pai, declara. O Senhor Jesus declara que a palavra dele é o quê? É a verdade. Amém? É a verdade. Para eu me santificar, eu me santifico como? Com a palavra, com a verdade. Mas se a verdade não for verdade para mim, você está me entendendo? Eu vou me santificar? Como nós cantamos aqui, o Cordeiro virá e vai levar a igreja, não é verdade? A igreja não vai ser levada? Você vai se preparar se isso for verdade para você? Vai. Se isso for verdade para você, você vai se santificar. Se não for verdade, você não vai dar bola. Você vai amar outras coisas, você vai buscar outras coisas. Você está me entendendo, irmão? Quando a palavra de Deus, se ela não for verdade para nós, irmão, eu não vou me preocupar com ela. Se o reino dos céus, o buscar o reino dos céus não for verdade para mim, irmão, eu não vou usar a palavra. Eu não vou me santificar. Eu não vou tirar mágoa do coração. Eu não vou perdoar. Você está entendendo? Porque não é verdade para mim. É verdade de Deus. Eu até confesso, a tua palavra é a verdade. Mas eu preciso que a palavra seja a verdade plena para mim. Seja a verdade plena para nós, irmão. Para cada um de nós. Porque aí fica fácil a você vir ao culto. Porque é a verdade, ela está viva. Você sabe a importância, né? Ouvir a palavra. Se você falar, puxa, eu só fico forte e tenho vida em mim se eu ouvir a palavra. Por quê? O Senhor Jesus disse, não vive o homem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca. O que me fortifica? É a palavra. É o meditar na palavra. É o buscar a palavra. Quando o Senhor fala, sem mim nada podeis fazer. Opa, eu tenho que buscar a Deus. Porque isso aqui entrou para mim como uma verdade. É verdade, eu não consigo nada. Eu não consigo nada. Aí você vai fazer o quê? Vai buscar a Deus. Você vai buscar a Jesus. Vai ler a palavra. Você vai orar e vai falar, Senhor, misericórdia, me ajuda a te encontrar. Me ajuda a ter o Senhor, porque eu quero que as coisas da minha vida dê certo. E sem o Senhor, a tua palavra diz que eu não consigo nada, eu não posso nada.
Pai, edifica minha casa, minha família, porque a tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Irmão, quando for verdade isso para você, quando for verdade, a palavra de Deus for verdade, o nosso procedimento muda. A nossa atitude muda, não é verdade? Muda, irmão. Aquelas pessoas estão lá num negócio, num trabalho, lá na empresa, e para que consiga uma grande venda, é necessário mentir. É necessário falar algo que a pessoa vai ter, mas não vai ter. Você está me entendendo? E aí para você fala, puxa, olha, mas vai entrar um grande dinheiro. Olha, eu vou ter uma bonificação muito grande se eu vender isso aqui. Né? Olha que mal tem, vou falar uma mentirinha. Mas aquele que é crente, que tem a verdade dentro dele, fala, eu vou perder a venda. Eu não vou falar mentira, eu vou falar para o cliente o que é a verdade. Ah, mas olha, se você só aumentar um pouquinho, você ganha bonificação. Você vai ter um bom dinheiro no final do mês. Olha as suas contas, né? Olha, de repente dá para comprar um agrado, aquela máquina de lavar que você tanto quer, né? Aquele carro da entrada, não sei. Não, peraí. Mas a palavra de Deus fala para eu não agir assim. Eu quero andar em luz. Aí, irmão, se a verdade for verdade para mim, irmão, eu vou mudar a minha atitude. Eu vou me separar dos demais, você está me entendendo? É algo natural, não é algo forçado. Não é algo forçado. Aí então, né, sabe, né? Irmão, é que nem vira Santa Ceia. Sabe, é que nem vira Santa Ceia? Quando for algo fervoroso em você mesmo, for a verdade mesmo, você fala, puxa, é importante. Eu não posso. O pastor não vai nem precisar colocar, irmão, o dia do culto é no domingo, 8 horas da manhã, o dia do culto é na terça-feira. Sabe por quê? Porque você vai atrás procurar, para você não perder a sua comunhão. Porque aquilo vai estar ardendo, porque você vai falar, é a verdade, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso congregar, eu preciso estar na presença de Deus. A palavra precisa ser a verdade. E Jesus, ele veio trazer a verdade. Em João mesmo, capítulo 1, olha o que diz, irmão. Eu só estou reforçando aquilo que você já sabe. João capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João mesmo, capítulo 1, versículo 14. Amém? Olha o que diz. E o verbo, ou a palavra, se fez o quê? Carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a própria palavra de Deus manifestada em carne, como o único Filho de Deus, você está me entendendo? Como unigênito. E ele veio, João falando, nós vimos a sua graça, cheio de graça e cheio de verdade. Olha o que diz no versículo 17. Pula lá. Porque a lei foi dada por quem? Por Moisés. A graça e ao quê? Verdade vieram por Jesus Cristo. Vieram por quem? Por Jesus. Quem trouxe a verdade? Jesus. Tá certo isso no seu coração, irmão? Quem trouxe a verdade? Jesus trouxe a verdade. Antes da verdade, o que havia? Mentira. Não é verdade? Ele trouxe a lei para ensinar o povo, mas sem a verdade tem o quê? Tem a mentira. Aquilo que a gente vivia antes, irmão, no nosso passado sem Jesus, era mentira. Era mentira, só que essa mentira, irmão, essa mentira que estava reinando é uma mentira palpável. Entenda, é uma mentira palpável. Como assim, pastor? A palavra do Senhor não fala que pelas pisaduras de Cristo nós fomos... Fomos o quê? Sarados. Essa é a verdade ou a mentira? É a verdade. Jesus não trouxe isso? Não foi Jesus que trouxe isso? Ele levou consigo no madeiro os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Ele levou, né? E pelas suas feridas nós continuamos doentes. Não, a verdade diz que somos sarados. Essa é a verdade. Só que a mentira palpável, aí você vai me entender, eu sinto a dor.
Você está me entendendo? Mas é o quê? Mentira. É uma mentira. Porque a tua palavra é a verdade, o resto é mentira. O que tem que ser verdade para mim, irmão, é a palavra de Deus. Eu só vou ser curado, ou liberto, ou abençoado, se realmente eu acreditar na palavra como verdade. Não algo decorado. Você pode decorar versículos. Você pode ter versículos decorados com você e nunca será verdade plena no seu coração. Sabe? Quando aparece algo, você sabe até o versículo, mas aquele versículo ainda não é a verdade para você. Por isso que vem o temor, vem o medo, vem a desconfiança, se vai funcionar, se não vai, porque ainda não se tornou para nós a verdade. Quando se tornar a verdade, irmão, você não vai ter dúvida. Você não vai temer, não vai ter medo, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E levou no madeiro. Essa é a verdade. A graça e a verdade vieram por Jesus. Todo aquele sofrimento, irmão, é do diabo, não era a vontade do Pai. Quantas vezes a gente, antes de nos convertermos, a gente achava, aconteceu aquele mal, aconteceu aquela tragédia, é vontade de Deus, Deus sabe. Me pegou esse mal. Quantas vezes nós falávamos isso no passado? Aconteceu esse mal, Deus tem um propósito, é a vontade de Deus fazer o que Deus quer assim. Acabou o meu casamento, acabou tal coisa, veio tal mal, Deus quis assim, porque sabe, não, irmão, a gente estava vivendo uma mentira. As trevas cobriram o mundo. Nós estávamos, irmãos, debaixo das trevas, não debaixo da luz, do entendimento, da clareza. Irmão, conhecereis eu tenho que conhecer, ela tem que ser verdade para mim. Aí quando ela é verdade para mim, irmão, aí ela me liberta. Você está me entendendo? Aí ela te liberta, aí me liberta. Enquanto ela não for a verdade, você pode decorar a Bíblia inteira. Eu já conheci pessoas, que já leram a Bíblia inteira. Tinha um colega meu no trabalho que ele já tinha lido a Bíblia inteira e não se converteu. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que eu preciso? É receber isso como a verdade. Eu tenho que começar a tirar essa mentira, isso que eu me apoio do passado, e começar a receber isso como a verdade. Porque se não for a verdade, irmão, tudo vai ser difícil quando Deus te pedir alguma coisa. Qualquer coisa que Deus te pedir, vai ser complicado, vai ser difícil, porque ainda a palavra não é a verdade. Lembra daqueles 2 servos que o seu senhor ia partir para uma terra distante? E falou, olha, eu vou, mas eu volto. Eu volto, e vou voltar. Irmão, teve um servo que achou que ia demorar. Ia voltar, mas não agora. Para ele não era importante. Mas a palavra do outro, do prudente, para ele, mas se ele voltar agora? Se ele já for ali, já voltar, eu não sei o tempo. Aquilo ficou ardendo e a palavra de Deus, a palavra daquele seu Senhor, no coração dele, não morreu. Você está me entendendo? Não esfriou. Então ele fazia o quê? Trabalhando. Ele foi trabalhar, ele foi fazer as coisas, ele ficou agindo da maneira que era para agir, porque a palavra que estava nele era a verdade, era viva, era tempo real, não deixou passar. Você está me entendendo? Não deixou passar a palavra, não deixou ela morrer. Aquele outro não. Então até se cumprir essa palavra, vou aproveitar as coisas. Vou aproveitar. E o Senhor fala, virá uma hora que esse servo não espera. Irmão, o Senhor ele vai vir uma hora que a gente não espera. Ele vai vir buscar a igreja uma hora que a gente não espera. Essa é a verdade. E o Senhor Jesus fala que ele vai vir procurar aquele que tem fé. Porque o Filho do Homem virá para achar aquele que tem fé, irmão. Fé nele, é a fé bíblica, não é a fé da igreja, a fé da religião, você está me entendendo? O que eu faço, o meu ritual é o verdadeiro. Não, peraí. Eu tenho que ver se o meu ritual que eu faço é de acordo com a palavra. Porque a palavra é a verdade. Eu posso estar vivendo uma mentira. Uma fé mentirosa. Você está me entendendo, irmão? Irmão, é a fé bíblica. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que eu preciso. Essa verdade tem que estar dentro em mim.
Porque senão, irmão, eu não vou cumprir, eu não vou fazer. Eu não vou realmente, realmente agir conforme deve ser agido. E aí eu não vou me separar. E se eu não me separar, eu perco a salvação. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Ah, pastor, mas falaram tal coisa, me feriram, então eu estou largando a igreja, estou largando Jesus, esse caminho. Ah, você está largando porque nunca Jesus foi o teu salvador. Essa palavra da verdade nunca foi verdade para você. Porque senão você ia temer. Peraí, Jesus, eu não estou dando certo lá. Senhor, olha, aconteceu tal coisa. Eu perdoo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Senhor, olha, talvez eu estou olhando ali, eu estou na igreja errada. Senhor, me mostra, mas eu não quero ficar longe do Senhor. Eu não posso me afastar da tua palavra. Eu quero a tua presença. Irmão, pedir e dar. Se usar, o Senhor dá, Ele vai orientar. Essa é a pessoa que tem como Deus a verdade. Quando Jesus não for a verdade para você, irmão, você nunca vai temê-lo, nunca vai obedecê-lo, nunca vai se santificar, nunca vai orar como deve orar, nunca vai, até jejum vai ser difícil para você, porque você não sabe por quê. Você está me entendendo? Não sabe, porque não é verdade. Você precisa viver a verdade. Você precisa ter a verdade plena na sua vida. Você precisa, ela tem que ser, você tem que estar convicto que é verdade. É isso. O que o Senhor falou é a verdade. O que o Senhor falou é a verdade. E olha o que o Senhor fala em João ainda, capítulo meia dúzia. Importante, irmão, isso aqui é muito importante. Olha só. João, capítulo meia dúzia. Abre aí. Versículo 53. Olha o que Jesus ele declarou. Os homens naturais não entenderam. Se você vê no versículo 52, olha o que diz o 52. Acharam, irmãos? Amém? Olha o que diz. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles não entenderam, mas nós já entendemos. Jesus é a palavra. Jesus está falando que era necessário comer da carne dele e beber o sangue. A gente já sabe que isso é o sacrifício na cruz também. A gente já sabe que ele se entregou por nós. Nós temos que colocar isso para dentro, o coração, colocar para dentro. Amém? Mas ele também está falando da palavra. Olha o que diz mais aqui. 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem o quê? Tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é o quê? Comida, e o meu sangue verdadeiramente é o quê? Bebida. Irmão, olha só o que o Senhor Jesus ele fala. Ele era a palavra, o verbo que se fez carne. Irmão, carne e sangue é a vida, é por completo, é comer a palavra por completo e colocar ela para dentro. Colocar ela para dentro. Irmão, só assim a gente vai se santificar. Só assim, se essa verdade for a verdade para nós. Aí você vai se santificar, aí você vai entender a diferença entre o crente e o mundano. Você vai entender a diferença entre o justo e o injusto. Você vai entender a diferença de algumas músicas. Você vai entender a diferença entre andar nesse mundo e permanecer com santidade. Você vai saber, irmão, se separar sem o pastor precisar falar para você. Sem você precisar, pastor, olha, tem tal música, eu posso ouvir ou não posso? Eu não vou precisar nem falar. Porque a verdade que está dentro de você vai fazer o quê? Irmão, vai te guiar. Vai te falar.
Você vai saber, você vai falar, puxa, é verdade, não, isso aqui, olha, a palavra de Deus fala sobre os adúlteros, essa música está falando de adultério, está falando de fornicação, está falando de coisa, peraí, opa, você vai saber, você vai entender e vai saber, e você mesmo vai tirar, a Bíblia fala que a gente tem que se alegrar no Espírito Santo, tem que se alegrar no Senhor, peraí, você começa a entender, puxa, a minha alegria vem do Senhor, não é através da bebida, não é através daquela festa do mundo, eu vou lá me alegrar, não, a alegria do Senhor que é a minha força, é a alegria, mas isso tem que ser a verdade para nós, irmão. Aí você vai começar a perceber que aquele bailão, né, do mundão, não é a verdadeira alegria, e você já vai ver, perdeu o sentido, porque eu sei que isso aí é a mentira, não tão alegre de verdade, mas a alegria do Senhor que é a verdadeira alegria. Amém, irmão? Irmão, é isso. Aí você vai começar a entender, não vai ser difícil, mas eu preciso colocar para dentro. Eu preciso comer. Olha o que diz em Ezequiel. Abra sua Bíblia lá. Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Falei Cantares, né? Mas abre aí. Ezequiel, capítulo 2. Comer, irmão, comer a carne de Jesus, comer a palavra. Olha o que diz aqui, Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel. Isso, Ezequiel, capítulo 2. Acharam, irmãos? Acharam todos? Olha o que diz no versículo 1. A gente vai lendo aqui que fala por si, tá? Olha o que diz. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Agora presta atenção na partir desse versículo. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. As nações, o quê? Rebelde, que se rebelaram contra mim, eles e seus pais, e prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante o quê? Duro e obstinados de coração. Eu te envio a quem? A eles. E lhes dirá, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os tema, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões, não temas as suas palavras, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de quê? De livro, era um pergaminho, né? Era a escritura, e estendeu adiante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escrito lamentações, suspiros e ais. Depois me disse, filho do homem, capítulo 3, depois me disse, filho do homem, come, olha lá, o que achares, come este rolo, e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo, e me disse, filho do homem, dá de comer o teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Para aí, irmãos. Irmão,
Você vê aqui, eu li tudo isso aqui, é o chamado do profeta Ezequiel. O chamado dele, o Senhor levantou ele e falou, olha, eu vou te enviar a pregar para um povo que não vai querer te ouvir. Mas você vai lá pregar. Estava falando para ele, né? É um povo rebelde, obstinado de coração, face dura. Era um povo que quando ele fosse falar, o povo ia fazer assim, ó. Ia falar, não temas a sua face. Não temas o que eles, vão demonstrar. Nem as suas palavras. Mesmo que você habite no meio de escorpiões. Quer dizer, mas leva a minha palavra. Aí o Senhor vai, apresenta um livro, um rolo, antigamente era aqueles rolos de pergaminho, Abriu para ele, estava escrito na frente e atrás, e falou para ele, come. Quer dizer, põe para dentro. Coloca para dentro. Era o que o Senhor Jesus estava falando. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não vai ter parte com ele, irmão. A gente precisa ter a verdade dele aonde? Dentro de nós. É para a gente comer. O Senhor estava falando, profeta, para você ir pregar, primeira coisa, a palavra tem que estar dentro de você. Ela tem que ser a verdade para você. Você quer ser o meu profeta, quer me seguir? A palavra tem que estar dentro de você. Tem que ser a verdade. Ele ia lá ver algo, mas não ia desanimar. Por quê? A palavra que Deus estava dentro dele era a verdade. E para ele tinha que ser a verdade. E a palavra, a mensagem que ele ia dar, irmão, não ia ser uma mensagem boa, não. Porque eram lamentações, suspiros e ais. Não era uma palavra boa para ouvir, mas ainda era a verdade. A verdade. O Jeremias, irmão, ele levava a palavra para o povo de Deus, e aqui o Ezequiel é na mesma época, Na mesma época os dois profetas estavam ali, na mesma época, ali, antes de serem transportados para a Babilônia, o profeta Jeremias era chamado profeta chorão. Ele pregava e ninguém ouvia. Ele pregava e falava e dizia, olha, melhore os vossos caminhos, como diz lá no capítulo 7. Melhorai os vossos caminhos. Ele ficava na porta do templo. Na porta do templo. O povo vinha, falava que ia adorar, fazia os seus rituais, sabe? Fazia os seus rituais, mas não ponhava em prática, irmão. Não colocava em prática. Ezequiel ainda, olha o que diz. Ezequiel, capítulo 33. Pula lá para o capítulo 33. Olha o que o Senhor fala do povo. Ezequiel 33. Será que vivemos já nessa geração? Vivemos. Vivemos. Que geração? Você vai entender aqui. Capítulo 33. Versículo 30. 33, 30. Acharam, irmãos? Amém? Olha o que diz. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Eles, olha a característica desse povo, eles vêm a ti como o povo que costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra ou em prática, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como uma canção do quê? De amores, canção de que tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Para aí. Irmão, essa geração, olha só, um povo duro, um povo de face dura, um povo que não ia ouvir, Mas tinha também um certo povo que vinha e falava, não, vamos lá ouvir a palavra. Olha, vamos lá. E para aquele povo, eles vinham falar, porque a palavra deles, olha, é como aqueles que ouvem uma boa canção, sabe? Palavras de amores, canções, sabe? Algo assim. Mas do que adiantava?
Eles estarem ali e não praticarem a palavra. Eles ouvirem a palavra e a palavra não entrar e não ser a verdade para eles. Estava dizendo, esse povo é igual isso, irmãos. É igual exatamente isso. Será que a gente já está vivendo essa geração? Que quer ouvir canções, coisas bonitas, mas não a palavra de Deus? Você está me entendendo? Porque pode ter muita coisa pintada bonitinha, com glitter, você está me entendendo? Coisas bonitinhas, show de luzes, né? Algo bonito, cheio de coisas que enfeitam, mas o que me santifica é o quê? A palavra, a verdade. Então eu preciso, se tiver tudo isso, o principal é que eu coma a palavra, ela se torna verdade para mim e eu a pratique. É isso que Deus espera. O Senhor falou, olha, eles vêm aí como canções de amores, eles gostam de ouvir, eles vêm, sentam, parecem que é o meu povo, sentam e costumam sentar, parece que é igual ao meu povo, né? Aquele que dá ouvido, sabe? Parece, mas eles não põem em prática, eles não dão ouvido. Irmão, não se engane, o que a gente precisa é da palavra. O que a gente precisa para obedecer ao Senhor é a palavra sendo verdade para nós. É isso, esse é o objetivo da pregação. A palavra de Deus vai se cumprir e ela é a verdade. Quando o Senhor fala que virá buscar a igreja, irmão, temos que estar nos santificando. Temos que estar nos preparando. Temos que estar sempre com o olho atento. E não cair no mundão aí. Ouvi a palavra, foi bonita aquele dia, nós até chorei na igreja, mas saiu daqui e esqueceu. Do que adianta? Do que adianta o pastor pregar aqui, todo mundo se emocionar, nossa, olha, lá é muito bom, tem, olha, uns louvores, tem um coral, tem não sei o quê, a pessoa chora porque é bonito, porque vê, aí quando é para pôr em prática, irmão, a palavra não é a verdade para ela. E aí não põe por obra. O Senhor espera a gente pôr por obra. Amém? Jesus falou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só que ela precisa ser a verdade para a gente. Porque, irmão, se não for a verdade, eu não vou dar atenção. Eu não vou praticá-la. Eu não vou me separar. Eu não vou buscar a palavra. Enquanto esse livro não for a verdade para você, irmão, o mundo é que vai ser. A mentira é que vai ser. Você está me entendendo? Aquilo que antes da verdade do mundo é aquilo que vai ser a verdade para você. Mas Jesus veio trazer isso. Antes era a mentira. Jesus veio trazer isso. Você está me entendendo, irmão? Isso precisa ser a verdade no meu coração. Não é ser crente de fachada, não é ser aquele que decorou o versículo. É aquele na qual o versículo se tornou a verdade. Quando se tornar a verdade, irmão, você vai obedecer a palavra sem duvidar. Amém? É isso que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Curve sua cabeça e feche seus olhos.